Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da revista Sábado. Esta semana vamos debater a atribuição à Ucrânia do estatuto de candidato à União Europeia e o resultado das eleições legislativas em França, marcadas pelo crescimento dos extremos. Para isso, temos, como habitualmente aqui na redação da Sábado, os nossos membros permanentes, Vasco Rato, professor de Relações Internacionais, e João Carlos Barradas, jornalista e especialista em temas internacionais. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor executivo da Sábado e moderador deste podcast. Vasco, os líderes da França, Alemanha e Itália foram a Kiev, no fundo apoiar a entrada e a adesão da Ucrânia na União Europeia. O chanceler alemão disse mesmo que a Ucrânia faz parte da família europeia. Isto quer dizer que a decisão está tomada e que no próximo Conselho Europeu vamos ver a atribuição à Ucrânia do estatuto de candidato? Sim, acho que a decisão está tomada. Alguns países expressaram algumas preocupações, Lisboa, Madrid, etc. Mas por pouco tempo. Sim, por pouco tempo, porque de facto a popularidade da causa ucraniana é tão vasta, tão esmagadora, que é muito difícil politicamente resistir. Dito isso, vamos lá ver. Uma coisa é este processo acelerado, fast track, não é assim? Outra coisa é a adesão plena, porque toda a gente também reconhece que o processo será moroso, fala. É sempre moroso. É sempre moroso, sim. Na Grécia, acho que foi a mais célere, apesar de por razões específicas. Mas no nosso caso foi o quê? 8, 10 anos, por aí. E os últimos foram também todos na ordem dos 8, 9, 10 anos. Uhum. Eu neste caso acho que vai ser mais, porque um dos aspectos que tem vindo a ser sublinhado por todos os líderes europeus é que se trata de um processo, mas a Ucrânia terá de cumprir com os critérios de Copenhague. Isso parece-me ser muito difícil a todos os níveis. É um país em guerra, na verdade, não é? Não, mas não é só por isso, porque já antes era digamos assim, uma democracia imperfeita ou híbrida, ou seja, não era um país totalmente democrático, tem problemas sérios com as suas instituições, a independência dos tribunais, tem problemas com o controle exercido pelos oligarcas ucranianos, tem problemas sérios de transparência e vai ter um problema muito sério com a questão das minorias. Essa proteção das minorias é uma parte integrante, diria até fundamental, dos critérios de Copenhague e, portanto, não me parece que seja fácil a Ucrânia, por muita vontade que tenha, ultrapassar esses problemas. E, no fundo, João, é sobretudo uma mensagem, ou seja, não é algo para acontecer no curto prazo ou mesmo no médio prazo, Mas uma mensagem política. A União Europeia não vive de mensagens. A política agrícola comum não vive de mensagens. A política de pescas não vive de mensagens. E esse é o problema quando se faz uma negociação de um país candidato. Ora, a Ucrânia, para começar, temos de recordar que a Ucrânia não tem fronteiras estabilizadas, definidas. O facto de elas serem reconhecidas internacionalmente não implica que elas sejam fronteiras de facto, e não temos a mínima ideia, podemos fazer um palpite, claro, mas não temos a mínima ideia de quais serão as fronteiras. Estás a falar sobretudo da questão da Crimeia e do Donbass neste momento. Da Crimeia, do Donbass e eventualmente seja, outros locais onde possam incluir conflitos. Que a Ucrânia é que é candidata. Sim, que a Ucrânia é que é candidata até em termos geográficos, mas temos de dizer que a Ucrânia não está sozinha nisto, não é? Desculpa interromper, João, isso não é só a Ucrânia, é a temos Moldávia. Chipre, e temos o Chipre, nós temos uma história ainda mais antiga na União Europeia. Nos 3 que agora estão a aderir. A Geórgia ficou de fora, ficou de fora, mas a Moldávia tem problema. Vamos dizer Moldávia ou Moldova? Moldávia,
O Vasco, que acabou de chegar dessas terras, irá dizer Moldova, provavelmente, não? Depende do dia. Bom, depende do dia. Por exemplo, a Moldova, neste longo processo, tem uma extraordinária vantagem em relação à Ucrânia. É que já tem todo o chamado acquis comunitário traduzido. Ou seja, porque quando a Roménia integrou a União Europeia, fez necessariamente, como todos os outros Estados fizeram, a transcrição para o seu direito e a tradução para o seu direito da extensa legislação comunitária. Isso, portanto, para a Moldova, que tem o romeno como língua oficial, portanto, já está feito. Mas isso é apenas um pormenor, e um pormenor importante, porque é algo tecnicamente difícil de fazer, que implica grandes recursos humanos e académicos. Mas vamos por partes. Não é o único país que está na União Europeia que tem problemas de delimitação geográfica, porque nós temos o caso de Chipre. Chipre entrou para a União Europeia durante o grande alargamento aos países bálticos, aos países do leste, e depois Malta e Chipre em 2004, por pressão da Grécia, e Chipre é uma ilha dividida, é um Estado dividido desde a invasão turca de 1974. E mesmo assim integrou a União Europeia. Portanto, ao fim e ao cabo, isto é tudo uma questão política, como aliás ficou reconhecido na tal declaração de Copenhaga. Voltamos então à mensagem política. É uma mensagem importante neste momento, também no momento de guerra na Ucrânia, em que a Ucrânia é invadida pela Rússia, esta mensagem política para Moscou, sobretudo? É uma mensagem política, mas o problema é que cria expectativas à Ucrânia que são totalmente irrealistas. Neste ponto, António Costa tinha razão, e tem toda a razão. Eu também, curiosamente, então, acho que António Costa tinha razão. Sim. Não o digo muitas vezes, mas neste caso concreto, sim. E daí todas as reticências que foram levantadas por Chirac, pela Alemanha. Basta reparar, por exemplo, que há pouco estavam a referir a ida dos 3 principais Estados, mais o presidente romeno, à capital ucraniana. Aí deixou-se cair por completo a ideia que tinha sido avançada recentemente pelo presidente francês de criar uma nova entidade de contornos políticos muito pouco claros, que integraria países que são adeptos, digamos assim, do que ele chamou valores europeus e daquilo, ao fim e ao cabo, que se resume aos chamados critérios de Copenhaga, tal como foram escolhidos em 93, o Estado de Direito, o respeito pelas minorias nacionais, uma questão essencial, como o Vasco já referiu, e a questão também do respeito pelos direitos humanos, do sistema jurídico autónomo. A Ucrânia não vai entrar tão cedo na União Europeia, com ela vai arrastar o processo da Moldova. Isto está tudo dependente do evoluir da guerra, vai ficar num limbo que vai prejudicar ainda mais o atrasadíssimo processo e de integração dos Balcãs Orientais, da Macedónia, da Albânia, dos problemas que a Bulgária levanta constantemente a uma entrada da Macedónia do Norte. Portanto, tudo isso, aquele fechar o que se chama os Balcãs Ocidentais, integrando-os na União Europeia, vai arrastar-se ainda mais, e é um dos efeitos, muitos efeitos da guerra. A pergunta é, para que é que isto serve? Qual é a utilidade? Bem, desde logo, em larga medida, isto foi uma iniciativa, sobretudo, da Comissão Europeia e da Presidente da Comissão Europeia. Ela é que aumentou a pressão política para se dar este sinal. E a própria Ucrânia, poucos dias depois da invasão, pediu essa adesão. Não, mas com certeza, mas isso é expectável. Quer dizer, Zelensky sabe uma coisa, é que neste momento a causa ucraniana é popular, ele pessoalmente é popular e, portanto, está a maximizar o seu poder negocial, porque sabe que mais tarde ou mais cedo não terá tanto como tem neste momento. Portanto, faz todo o sentido que o faça. Mas as objeções de Macron e de outros, e alguns silêncios, repare, a Hungria, por exemplo, não tem dito muito. Estas coisas são relevantes porque, com o concluir, imaginamos que o processo se resolve daqui a 8 dias, não é? Bom, mas depois há
a necessidade da decisão ser ratificada por todos os parlamentos nacionais, quer dizer, efetivamente os Estados individualmente têm veto sobre essa entrada. E quando se começar a discutir quem é que perde e quem é que ganha com os fundos, quem é que perde e quem é que ganha com a entrada de 40 milhões de pessoas no Parlamento Europeu que carecem de representação, alguns Estados, e eu aqui penso que algumas destas eram as motivações de António Costa, espero bem que fossem, porque são legítimas, quer dizer, do interesse nacional português, mas dizia que alguns Estados provavelmente terão dúvidas muito sérias sobre o processo e, portanto, vamos ver, quer dizer, eu não estou convencido que seja fácil, não estou convencido, a Turquia está na mesma situação desde 1987, portanto, podemos estar aqui... Quando, aliás, foi definido o tal critério político, ou seja, um país é europeu consoante o critério político. Marrocos foi rejeitado à candidatura, foi considerado Estado não europeu, fica no Maghreb, norte da África. A Turquia, à altura, foi considerado Estado europeu, uma parte do Estado turco está do lado europeu, ou outra parte do lado asiático. Isto só para mostrar que a coisa é toda política. E como o Vasco estava a referir, isto teve já impactos políticos muito relevantes. Primeiro, o caso da Geórgia, não é? Que foi excluída, que ficou do lado, que está numa... Se uns estão na antecâmara há anos, a Geórgia ainda nem entrou sequer para o edifício, porque aí tudo o que são os problemas que tem a Ucrânia, a Geórgia tem elevado à enésima potência, sobretudo em termos de falta de respeito pela independência dos tribunais, por dominância de um partido político ligado a um núcleo oligárquico bastante bem definido. E, por outro lado, há a Rússia. As declarações que vêm de Moscovo são totalmente contraditórias. Se nós nos lembrarmos, bem, primeiro, a Ucrânia tem um acordo de associação, não é? Que está em vigor desde 1917 com a Rússia. Na prática, a Rússia tentou sempre impedir, e é uma das razões da Revolução de 2014, a entrada, a aproximação à União Europeia por parte da Ucrânia. Mas, se nós nos recordarmos, no mês passado, Sergei Lavrov disse pela primeira vez que a Rússia se opunha expressamente à entrada da Ucrânia na União Europeia porque a União Europeia se tinha transformado numa organização belicista que punha em perigo a própria existência da Rússia. Nós tivemos, nesta semana em que estamos a gravar este programa, as declarações de Putin no Fórum Económico Internacional de São Petersburgo, em que afirmou que a Rússia não se opõe à entrada da Ucrânia na União Europeia. Tivemos, no dia seguinte, uma declaração do embaixador da Rússia em Bruxelas, junto da União Europeia, afirmando que a União Europeia se tinha, e vou passar a citar, transformado numa unidade militar auxiliar da NATO. Ou seja, tinha assumido um cunho belicista anti-russo. Ou seja, há avaliações públicas contraditórias até por parte da Rússia, a partir do momento em que, obviamente, a União Europeia começou a financiar diretamente. A União Europeia está a financiar diretamente o esforço de defesa. Essa apreciação russa não parece estar longe da verdade, porque... Não está. De todo, quer dizer, inclusivamente há uma garantia de segurança. O artigo que refere que um ataque contra um implica que outros membros da União Europeia venham ao auxílio desse elemento atacado. E, portanto, não me parece que os russos estejam a ler mal a situação. Aliás, acho que é um pouco isso que está também subjacente a esta ideia de que a União Europeia tem de passar a ser um ator geopolítico, quer dizer, um ator geopolítico para o ser necessariamente tem de ter capacidade de projeção de poder, de resto não o é. Não é? E há baldes de água fria a caírem em cima de nós todos os dias. Quarta-feira, por exemplo, o presidente do Banco de Reconstrução Europeu veio avisar que considerava muito estranhas as avaliações que estavam a ser feitas sobre as necessidades para uma futura reconstrução da Ucrânia e disse que, pela parte do Banco de Investimento Europeu, pelo menos 1 trilhão
de euros era o mínimo necessário, tendo em conta o presente nível de destruição da Ucrânia. E isto não está a entrar nas opiniões públicas europeias, porque tivemos também esta semana Mas é também importante, porque é o outro lado, ou seja, para além das dificuldades, também mas isto é o dinheirinho. João está a dizer é muito importante, porque neste momento a Ucrânia tem sensivelmente 20% da sua infraestrutura destruída. Este montante que o João está a referir, que é absolutamente brutal, quer dizer, explode se esta guerra continuar muito mais tempo e nós, europeus, seremos chamados a pagar. Sim, e isto não está a entrar na opinião pública, porque se nós formos ver os resultados do Eurobarómetro de primavera, que é divulgado pelo Parlamento Europeu, ele indicou que o nível de empenhamento, de adesão, aquilo que considera-se como bom a pertença à União Europeia, subiu para níveis inéditos desde 2007 e que 65% dos inquiridos nos 27 consideravam positiva, boa, a pertença à União Europeia. E depois indicava que, isto é obviamente um efeito da guerra na Ucrânia, de que havia também uma maioria que apoiava as sanções e que admitia que viesse a ter de realizar alterações no seu modo de vida, dada a evolução económica expectável em função da guerra. Mas aqui os números já não são tão altos. Não, imagino. As pessoas ainda não começaram a perceber-se, e mesmo os meios de negócios só agora é que se estão a começar a perceber de algo que era óbvio e que foi dito por muita gente, que não somos só nós que impomos sanções ao petróleo russo e ao gás russo. Os russos, eles próprios o afirmaram, podem, de um momento para o outro, cortar o fornecimento. E isso aconteceu. A guerra na Ucrânia está a ter, obviamente, consequências em todo o lado e vai ter consequências no futuro muito importantes. Será que a guerra na Ucrânia e as circunstâncias e as dificuldades económicas podem ter tido algum tipo de influência nas eleições legislativas francesas, em que vimos o partido Macron perder a maioria absoluta e um crescimento muito grande dos extremos? Isso tiveram. Aliás, eu julgo que parte da razão que Macron se desloca a Kiev, nesta visita conjunta, é justamente porque foi severamente criticado nos últimos meses, por causa das posições que inicialmente assumiu. Numa coisa que eu, aliás, acho que ele tem razão, quando ele diz que não se deve humilhar a Rússia, acho que ele tem razão. Mas a campanha, creio que a campanha criou fortes pressões que o obrigaram não só a deslocar-se a Kiev, mas chegado a Kiev dizer que a França será uma das grandes potências envolvidas nas negociações, etc., etc., e que agora não tinha reserva nenhuma sobre a guerra, e mais Macron acha que a Ucrânia tem de ganhar a guerra, portanto já não é travar a ofensiva russa, é ganhar a guerra. Nesse sentido, quer dizer, Macron é Macron, é assumir posições que são entre elas contraditórias, depois lança esta proposta de uma aliança especial que possa englobar a Ucrânia, o Reino Unido e outros, quer dizer, e de repente deixa cair a iniciativa, portanto isto é Macron. E não fez campanha. E não fez campanha, exatamente, porque estava durante algum tempo muito entretido com aqueles vestuários dos comandos ou da polícia especial francesa ou o que era na altura, e fez-se fotografar assim. Portanto, não há grande paciência. Aliás, acho que um dos sinais destas eleições é que os franceses, e bem, não têm grande paciência para Macron. Não têm paciência para o Júpiter, não é? Aquela arrogância e aquelas promessas adiadas. Eu recordo que quando Macron surge na cena política francesa como candidato viável à presidência, surge como um reformista que vai revolucionar a França. A França precisa, desesperadamente, aliás, de reformas, e na prática não o fez. E não só não o fez, como conseguiu ressuscitar a extrema-direita e a extrema-esquerda, que é obra, não é uma coisa fantástica. A extrema-direita já lá estava. Não desta forma, quer dizer, desta forma como nas últimas eleições. Tem 89 deputados no novo Parlamento, antes tinha 7 ou 8. Portanto, o que ele consegue é destruir o centro. Fê-lo, quer dizer, destruiu os partidos, os republicanos, o Partido Socialista francês, destruiu o centro. O que levanta a questão,
quando Macron desaparecer, quando deixar de ser o cimento desta coligação, não é? O que é que vai acontecer a esse centro? Ou, alternativamente, restarão apenas as margens, as forças mais extremistas francesas. Porque não se vê uma alternativa ou um potencial sucessor de Macron. Com essa capacidade, de agregar. Há imensos candidatos. O seu antigo primeiro-ministro, Eduardo Philippe, na prática já está em campanha para as próximas eleições presidenciais. Todo o centro-direita está em recomposição acelerada, porque os resultados dos republicanos foram bons, ou seja, eles conseguiram recuperar da debacle que tinham tido na primeira volta e do desastre que foi a sua candidata presidencial, que não conseguiu passar à segunda volta, e toda a gente tem a noção em França, pelo menos na parte política das coisas, de que Macron chegou no fim de um processo de tremenda erosão que estava a ocorrer junto da esquerda tradicional, com uma decadência acelerada do Partido Comunista, que nessa altura já há praticamente 2 décadas fazia transferência de votos, sobretudo para a extrema-direita em determinadas zonas do país, sobretudo no norte, industrializado e deprimido da França, que estava a haver um processo de normalização do discurso, do comportamento da extrema-direita, e quando Marine Le Pen assumiu a presidência da Frente Nacional, a seguir ao seu pai, transformando-a agora na União Nacional, ela conseguiu de facto evitar essa diabolização sistemática que existia da extrema-direita, e hoje os temas que levantava a extrema-direita em relação a controle de migração, a intervenção do Estado, em termos muito semelhantes àqueles que levantou em tempo o Partido Comunista para a defesa da soberania nacional, tudo isso já estava a fazer o seu caminho, e Macron surgiu num momento em que conseguiu congregar, como o Vasco estava a referir, um centro-direita e círculos liberais dispares em torno de um programa mínimo de reformas que não conseguiu aplicar, e agora temos esta situação que é de facto inédita, porque não vamos ter uma coabitação. Coabitação já existiu durante esta Quinta República Francesa. Mitterrand teve de coabitar com a direita e Jacques Chirac teve de coabitar com a esquerda. Desta vez, o que acontece é que o partido do presidente não consegue formar um governo estável sem o apoio do centro-direita, e que, de momento, está a recusar normalmente. E tem 2 polos intratáveis, de extrema-esquerda e de extrema-direita no Parlamento, que vão combatê-lo na rua. Esta coligação de extrema-esquerda de Jean-Luc Mélenchon é sustentável, ou seja, é algo que poderá continuar no tempo, ou irá desagregar-se em pequenos grupos de esquerda? Sustentável, duvido que o seja. Aliás, vários dos partidos que integram a coligação já disseram que vão fazer grupos parlamentares autónomos. Mas mais do que isso, quer dizer, há profundas diferenças entre estas seitas que estão representadas nesta frente. Mas atenção, em Portugal nós tivemos uma aliança entre stalinistas e trotskistas que fez o seu caminho até lá no bloco de esquerda. Fez porque acontece de tudo. Não fez porque havia um inimigo a abater. Quer dizer, é como portanto, aqui. Não, de certo, mas o que eu estou... É aqui que foi isso que levou à constituição da aliança. Agora, os sinais dessa desagregação é que já estão presentes, não é? E vamos ver qual será o papel de Mélenchon no meio disto tudo, porque não foi eleito, não escolheu, não mas isso tem um papel, tem um fator relevante, que é, se os republicanos aceitarem formar governo com Macron, isso deixa a extrema-direita como o principal partido da oposição. Não, a extrema-direita é já o principal partido, porque os outros formam grupos separados. Aliás, os números são, eu apontei, portanto, a União Nacional, a extrema-direita, tem os tais 89, que o Vasco também já referiu há pouco. A direita tradicional, que vem do velho gaullismo, tem 64. E depois, o movimento que foi dinamizado por Mélenchon, o principal partido, é o seu França Insubmissa, que
tem 72 deputados, depois veio os socialistas com 31, depois veio os verdes e depois vêm outros. A ideia de Mélenchon, obviamente, e toda a gente atupou, digamos assim, foi formamos um grupo único, e eu ainda volto a hegemonizar esta coisa toda e tornamos-nos no maior partido da oposição no Parlamento. Naturalmente, socialistas, verdes e comunistas disseram logo que não, temos grupos autónomos, e aliás o porta-voz do Partido Socialista disse até, pode parecer contraintuitivo, mas nós quanto mais divididos estivermos, mais hipótese temos de avançar com iniciativas na própria Assembleia Nacional. E é este o Estado da França. É ingovernável no sentido de que provavelmente os republicanos ou vão vender muito caro ou vão recusar uma aliança formal, uma entrada formal no governo do partido de Macron, e o simples facto destes partidos estarem sempre a mudar de nome revela como eles são instáveis. É quase como aquela questão do PPD-PSD isso é muito estável em Portugal. É muito estável, mas agora imaginemos que o PPD-PSD tinha já tido mais 7 ou 8 versões do seu nome. O caminho que levam os liberais em França é esse, estão sempre a surgir, não? São o movimento em frente, estão em marcha, estão agora em conjunto e por aí fora. Vão mudando o nome, o que revela só por si a instabilidade que há em França. E, portanto, o país é ingovernável e vai ter movimentos que não são só de contestação no Parlamento, mas vão passar para a rua. Mas o que tu estás a descrever é uma oportunidade fantástica para Marine Le Pen, porque assume-se como a líder, que aliás já disse, como a líder responsável da oposição, também já demonstrou abertura para deixar passar alguma legislação, algumas iniciativas de Macron, e portanto isto é uma iniciativa, é uma oportunidade absolutamente fantástica para o partido. Quer dizer, qual é o problema da chamada extrema-direita francesa? A extrema-direita francesa, na realidade, não está muito longe da velha direita dos anos 50, em França. Marine Le Pen e antes dela o seu pai tiveram um grande mérito, e eu acho que é um mérito, de terem introduzido temas que preocupavam as pessoas. Muitas vezes estes partidos surgem justamente porque os partidos mainstream, os partidos do centro, em Portugal seria o PS e o PSD, se recusam a debater as questões que verdadeiramente preocupam as pessoas. Nós em Portugal tivemos um bocadinho esta sensação com o sucesso de André Ventura. Quer dizer, quando os partidos mainstream se recusam a aceitar que há novas realidades, que há novas preocupações das pessoas e, por conseguinte, é necessário formular novas respostas, bom, se o mercado político não oferece o produto, novo produto irá surgir. Mas atenção, esta é uma reconversão do velho produto, porque a França não só tem uma tradição profundamente antissemita, das mais arraigadas na Europa, e a mais arraigada da Europa Ocidental. Não é assim neste caso, e tem uma tradição populista de direita pujadista, típica nos anos 50, que depois foi reformulada pelo pai de Marine Le Pen, com um discurso altamente securitário, soberanista, racista, que depois foi sendo limpo a pouco e pouco, e que achou aquela foi-se do imigrante, o perigo da imigração e depois daquilo que era a integração europeia da França. A extrema-direita conseguiu trabalhar essas matérias à medida que o Partido Comunista, que tradicionalmente fazia a contestação no círculo operário, no círculo sindical, e que era abandonado, essa parte dessa contestação foi abandonada pelos socialistas franceses, em grande parte, conseguiu penetrar, conseguiu captar esse eleitorado, e a pouco e pouco, sobretudo na zona sul do país, por isso é que Marselha durante muito tempo foi, e toda a zona dos Alpes Marítimos foram grandes esteios da Frente Nacional, e agora são ainda da União Nacional, conseguiu captar e virar esse eleitorado. O que é altamente preocupante e lamentável é o facto de o centro francês, a direita tradicional francesa e os socialistas não terem conseguido apresentar alternativas políticas credíveis ao longo de 2-3 décadas Sarkozy para tentou.
Tentou e falhou logo Sim, com a sim, sua, mas tentou. porque entrou logo a matar como de antigo Ministro do Interior para Presidente da República, dizendo que ia dar cabo da ralé. Apesar de quando ele estava a falar... perdão, é verdade, foi essa a expressão que ele utilizou. Atenção que ele estava-se a referir a um problema que é um problema muito real. Em França já nem se noticia o número de veículos que são queimados ao fim de semana nos bairros da periferia. Não é notícia. O serem queimados por todo o país, 200 ou 300, é tão vulgar que não é notícia. Isto é um sinal de preocupação extrema e que leva àquelas discussões que depois, muito francesas, que se tornam logo como questão filosófica universal, de saber se esse radicalismo, muitas vezes, junto da segunda e terceira geração de imigrantes, é fruto de uma ideologia jihadista, islamista, exclusivista, ou se é ao contrário, ou se é a própria situação de subordinação social e de afastamento do Estado e das instituições sociais que gera, e depois daí entramos naquela indústria francesa da discussão de grandes valores universais, que nunca conduz a nada. E o resultado que conduziu foi isto. Meus senhores, temos aqui o nosso tempo a terminar, projetando a próxima semana e os próximos dias. A que é que devemos estar atentos que irá acontecer? Eu sou um fã da política israelita. E portanto nos últimos dias ando deliciado. O potencial regresso? O potencial regresso de Benjamin Netanyahu, que é seguramente o político, independentemente de se gostar ou não dele, não estou a fazer um juízo, mas é seguramente o político israelita mais marcante desde que o Estado foi fundado e portanto vai ser muito interessante ver como todo este processo se vai desenrolando e os próximos meses vão ser fascinantes. Mas vai demorar, não é? Porque nós vamos ter mais na prática, meio ano com a graça da coligação. As eleições provavelmente serão lá para... Não, e depois entram os feriados judaicos tradicionais e, portanto, estamos a falar provavelmente lá para o problema militar do Irão. Temos ainda isso tudo. Qual o problema? Temos o problema militar nuclear do Irão, porque, atenção, as coisas mudaram. É essa a sugestão para o que devemos estar atentos? Eu acho que temos de estar sempre atentos. Há coisas que temos de estar sempre atentos. É o preço do petróleo, no nosso universo, a saúde do Papa e questões como o programa militar. A saúde do Papa será um ótimo tema para um próximo episódio. Será o Papa 2. Pronto, e poderá haver um terceiro? Estamos a falar do Francisco. Possivelmente haverá 3. Poderá haver um terceiro. E coisas de que nós já nos fomos afastando, como por exemplo a intervenção da União Europeia e um fracasso clamoroso da França, quer com o presidente Hollande, quer com o seu sucessor, quer também com Macron, que é a situação no Sahel, a situação no Mali, é de uma desgraça extrema. Há uma tentativa de intervenção russa e há massacres sucessivos. Nós esta semana tivemos um massacre de mais de 100 pessoas num ataque jihadista, que foi mesmo um ataque em que, para além do motivo tribal, se exterminou uma aldeia. Nós não damos isso porque estamos apanhados noutras guerras que têm outra dimensão, mas que também passam pelo... E temos a telenovela borasiana a decorrer, não é? Mais folhetins nos próximos tempos. Temas não nos vão faltar. Muito bem, muito obrigado aos dois, muito obrigado a si que nos está a ouvir. Como sempre, pode ouvir-nos no site da Sábado e também nas plataformas de streaming habituais. Até para a semana. Conselho de Segurança.